Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ao longo da história da espécie humana, momentos houve que nos catapultaram, que nos deram uma vantagem, digamos, competitiva em relação a outras espécies e nos levaram, de facto, nos trouxeram até aqui, nos fizeram superiores àquilo que eram os restantes habitantes do planeta. Alguns desses momentos, olha, por exemplo, o dominar o fogo, que nos trouxe a vantagem de descobrir que podíamos utilizar o fogo para cozinhar os alimentos, ou então, alguns séculos mais tarde, para moldar as ferramentas, quando descobrimos que os metais eram ainda mais resistentes que a madeira. E o que dizer, por exemplo, quando descobrimos com o motor a vapor, e que foi o pontapé de saída para a Revolução Industrial. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Se você pensar tanto no fogo como no vapor, aquilo que estamos a falar são de fontes de criação de energia. E é precisamente de energia que vamos conversar, porque o apagão desta semana mostrou-nos o quão fácil é, por exemplo, reverter os comportamentos de uma sociedade até aos seus instintos mais básicos de sobrevivência. Ver como as pessoas corriam para os supermercados para se abastecer de água e papel higiênico. A verdade é que o hiato de tempo que decorreu desde o apagão até a uma, concretização mínima da reposição da energia foi demasiado. Ficámos demasiado tempo sem energia. O que não podemos ficar é sem explicações nem sem respostas. Nisto não podemos ficar às escuras. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o engenheiro Luís Mira Amaral, antigo ministro da Indústria e Energia nos governos maioritários do professor Aníbal Cavaco Silva. Muito boa noite, senhor engenheiro. A sua intervenção, creio que na SIC Notícias, em relação ao que aconteceu, não só foi contundente, como tornou-se viral, de facto, nas redes sociais, mas eu quero ir direito ao cerne da questão, se me permite. Para quem conhece um pouco a rede elétrica, apagões podem ser inevitáveis. Ou seja, pode ser um problema técnico, pode ser uma falha de uma componente. Não há nenhum sistema 100% seguro. Todos podem ter incidentes. Exatamente. Aqui o que nos parece que nos surpreendeu, ou talvez não, foi a falha das redundâncias ou a não existência de sistemas de redundâncias que nos pudessem garantir manter o fornecimento de energia elétrica. Muito obrigado. Primeiro quero dizer, referi-me como ex-ministro, mas eu gostaria de dizer, porque estamos a tratar desta matéria, é que eu fui engenheiro de redes da Eletricidade de Portugal, da EDP, era eu que simulava no computador a rede ibérica de eletricidade e, portanto, conheço perfeitamente o sistema português e espanhol, porque eu o simulava na rede. E, ao mesmo tempo, era professor de transporte professor de produção e transporte de energia elétrica no IST, portanto ensinava aquilo que praticava na EDP, portanto conheço perfeitamente o sistema. Isto dá-me talvez uma diferenciação em relação à classe política habitual que chega a estes lugares sem conhecimento técnico. Também
aproveito para chamar a atenção, porque estive hoje a ver no Facebook, tenho vários insultos pessoais que me dirigidos por tipos nas redes sociais. Gostava de dizer que eu, antes de chegar ao governo, já trabalhava, ganhava dinheiro, saí do governo, voltei a trabalhar, a ganhar dinheiro, nunca precisei da política para viver. Felizmente, como sabe, tive 10 anos do governo, mas nunca mais lá voltei, fiquei vacinado, sempre trabalhei antes e depois do governo, e portanto tenho aqui talvez uma característica em relação a outros que depois tive estas pastas, é que eu conhecia o sistema, tinha sido profissional, engenheiro do sistema, e portanto o que aconteceu, e deixe-me também outra observação que fez sobre a Revolução Industrial. De facto, a primeira Revolução Industrial começou em Inglaterra, a fonte de energia foi o carvão, foi fundamental para essa Revolução Industrial, foi quando substituímos a madeira, hoje chamada pomposamente biomassa, que vinha da Idade Média, e portanto a energia tem sido fundamental no progresso económico e social do país, por isso a energia é determinante e por isso devia ser objeto de uma boa discussão que infelizmente não existe. Mas tratando do caso, devo dizer que nós temos uma rede elétrica portuguesa felizmente interligada com a espanhola e estamos a tentar, e eu tenho sido aqueles que têm feito diligência ao longo do tempo, para que haja reforço das interligações entre Espanha e França. Porquê? Porque nós temos uma rede ibérica perfeitamente integrada, mas as interligações com a França são pequenas e, portanto, nós, a Ibéria, somos quase uma ilha face ao continente europeu. Portanto, isso deve ser reforçado. Estas interligações, o que é que permitem? Permitem que nós, depois tenhamos feito o mercado ibérico de eletricidade do MIBEL, que é um mercado conjunto entre Portugal e Espanha, um mercado grossista, e, portanto, neste mercado, o que é que isto possibilita? Possibilita que há horas do dia em que a gente importa a energia elétrica de Espanha porque é mais barato do que produzi-la cá dentro. Portanto, o balanço económico é ver se o custo das importações é maior ou menor que o custo variável das centrais que a gente devia pôr a produzir. Neste contexto, sempre que o preço da importação de energia elétrica de Espanha é inferior ao custo variável das centrais que a gente iria pôr a produzir, vale a pena importar energia elétrica de Espanha. Foi nessa situação que estávamos quando houve o célebre apagão. O que é que se passou? Nesse momento, nós estávamos a importar uma quantidade de energia que é equivalente a 33% do nosso consumo. Quando a rede elétrica teve um problema, e já podemos depois discutir isso, porque eu não tenho bem a certeza do que é que aconteceu e não acredito em algumas coisas que eu não pai a contar sobre a rede elétrica espanhola, mas isto até não é relevante para o caso português, porque temos que estar preparados que a rede elétrica espanhola possa ter acidentes, e eu acho que vai ter mais problemas para o futuro, já explicarei porquê, se tiver tempo para isso. Quando a rede elétrica espanhola se desligou da rede portuguesa, nós ficámos sozinhos, e então neste momento, instantaneamente, perdemos os 33% de energia que vinha de Espanha para satisfazer os nossos consumos. Portanto, ficámos na rede portuguesa neste momento com um excesso de consumo em relação à produção. O que é que isso significa? Havendo um excesso de consumo em relação à produção, a geração de energia elétrica que estava em Portugal começa a andar mais devagar, a frequência começa a baixar e a rede terá a tendência de ser um apagão geral, ir abaixo. E, portanto, o que é preciso fazer neste momento? É preciso imediatamente cortar consumos. É o que se chama em termos técnicos deslastrar consumo da rede portuguesa. Para quê? Porque se tivermos uma perda de produção instantânea de Espanha, que é 33% do nosso consumo, a gente tem que cortar consumos imediatamente para equilibrar novamente a produção com o consumo. Porque isto da energia elétrica é instantâneo. Os eletrões não esperam, tudo tem que ser feito instantaneamente. E, portanto, houve imediatamente um deslaste de consumo. E esse deslaste de consumo é o que a gente sentiu como um apagão, que atingiu o quê? Grandes empresas industriais, centrais de bombagem e grandes zonas urbanas. Foi aquilo que a gente sentiu. Não houve um apagão geral no país, digamos, mas houve um apagão nos sítios mais consumidos no país. E a questão agora era depois se a gente tinha ou não capacidade elétrica instalada em Portugal para, esquecido a Espanha, sozinhos, repor o sistema a funcionar. E tínhamos. Porquê? Porque a gente... É preciso ter consciência que a gente tem 22 mil megawatts de capacidade instalada na rede portuguesa. Só temos um consumo de ponta de 10 mil megawatts. Portanto, a gente tem capacidade instalada em excesso face àquilo que necessitamos. O problema é que há certas horas do dia, como eu expliquei, essa capacidade instalada está parada porque é mais barato importar de Espanha. Portanto, não há um problema de falta de capacidade da rede portuguesa, há um problema económico a certas horas, mais vale importar de Espanha que por essas centrais a produzir. Ora bem, neste contexto em que a rede espanhola deixou de fornecer energia, essas centrais que estavam paradas por razões económicas deviam ter entrado em serviço. E aí o que é que falhou? Chegou-se à conclusão que só duas centrais
que era a central, assim combinado, gás natural da Tapada do Otelho, que eu lancei em Portugal, fui eu que a decidi quando lancei o gás natural em Portugal, e a velha central do Castelo de Bode, das mais antigas centrais hidroelétricas portuguesas, eram as duas únicas que tinham um sistema de black start. O que é que significa black start? Como o nome indica, é o arranque sem energia da rede. Ou seja, no escuro. No escuro. A tradução literal, arranque no escuro. Porquê? Não sei se têm consciência, as centrais elétricas têm os sistemas auxiliares, que são eles que fazem a central elétrica arrancar. É uma espécie de motor de arranque das centrais elétricas. Só que os sistemas auxiliares estão normalmente ligados à rede e, portanto, quando uma central elétrica arranca para produzir para a rede, no momento inicial vai receber energia dessa própria rede que tiver sistemas auxiliares. Se você tiver a rede em baixo, não tiver tensão na rede, esses sistemas auxiliares não conseguem pôr a central a funcionar porque não há energia da rede para os alimentar. E neste contexto é que é preciso os tais equipamentos de black start que permitem que a central arranque autonomamente sem precisar de energia da rede, de apoio da rede para entrar. E o que se concluiu é que só havia duas centrais com esse sistema. E depois o que é que se percebeu? É como só havia dois centrais com este sistema e foi lento a recuperação da energia em Portugal e mais, até tivemos de estar à espera que a Espanha interligasse novamente com Portugal para em certas zonas do país ter tensão suficiente. Ou seja, necessitámos que a própria Espanha, que tinha tido o problema, resolvesse o problema, voltasse a ligar a Portugal para a gente conseguir ligar. Portanto, a experiência, o que isto mostrou de forma clara é que a gente precisa de mais centrais com o sistema de black start, não chegam as duas da Pá do Otelho e de Castelo de Bode, foram as duas únicas que puderam atuar como ponto de socorro, tentando rapidamente começar a pôr o sistema a funcionar. Precisamos de mais centrais de black start, com equipamentos de black start, e precisamos também, coisa que me cheira que não havia, um plano ordenado de cortes de consumo tal deslastre. E isto tem que ser feito antes do incidente com simulações na rede. A gente tem meios informáticos. Quando eu simulava a rede a ibérica no computador, significa que a gente tem modelos digitais e informáticos, a gente facilmente no computador consegue simular todas essas situações. Até devo dizer, quando uma linha de uma rede elétrica dispara, a rede deve-se manter em funcionamento. É o conceito de segurança N-1. Quando uma linha elétrica ou um gerador dispara, a rede tem que continuar a funcionar sem perturbações. É os conceitos de segurança N-1, que admitimos, simulamos que uma linha ou um gerador saia da rede e os outros vão socorrer a rede. Portanto, moral da história, a gente tinha capacidade de produção em Portugal suficiente para pôr a rede em funcionamento sem precisar da rede espanhola. Mas, porque não tínhamos sistemas de black start como devia de ser, quando não tínhamos, é o que mexer um plano de contingência como devia de ser, levámos muito tempo a repor o serviço. Portanto, a minha crítica fundamentada é que nós, se tivéssemos esses sistemas montados, se tivéssemos planos de contingências atualizados, em que são feitas simulações antes dos incidentes, não é depois dos incidentes, sabe, no desenrasca, a gente tinha resolvido o problema muito mais rapidamente. E isto foi um problema de segurança ao país, porque, repare, os hospitais, o que é que fizeram? Os hospitais têm as baterias, os chamados geradores de emergência no break. E, portanto, quando falhou a energia da rede, os hospitais começaram a funcionar com essas baterias e com esses geradores de emergência. Agora, reparem, a energia acumulada nas baterias e nos geradores e o diesel para os geradores de emergência é limitado no tempo. Não é para muitos dias, é para umas horas. E, portanto, o que é que eu percebi? Já houve o diretor clínico do hospital que me veio desabafar dizer isto. A angústia deles, dos hospitais, é que o tempo ia passando e a energia da rede não ia ser reposta. E eles estavam na contingência de acabar a energia das baterias e o diesel para alimentar o gerador. E depois também se percebeu que os sistemas de telecomunicações funcionaram muito mal, não tinham um plano de contingências adequado à situação que vivemos. Parece que o Ciresp também já é habitual, não funcionou, para variar, o zero não funcionou. Isso foi que o diretor clínico do hospital me chamou a atenção. Ele não conseguia comunicar com as telecomunicações, não conseguia comunicar com o Ciresp e estavam ali sozinhos, angustiados. O tempo ia passando e a energia não era reposta. O que é que isto mostra? É que temos que fazer o trabalho de casa e temos que admitir situações em que a rede elétrica espanhola volta a falhar e temos que ser capazes, nós sozinhos, de repor o sistema português a funcionar. Até porque, como ele disse, temos capacidade instalada que é excessiva em relação ao consumo. Portanto, não há falta de capacidade instalada em Portugal. É tudo isto e agora isto levanta outra questão. Há classe política, que é o chakra do à classe política.
para isto é preciso engenheiros competentes, que saibam da matéria e façam os planos de contingência e saibam gerir as redes. E o que me cheira é que, da minha geração, há um conjunto de engenheiros competentes, mais competentes do que eu, que depois mudei para a economia e para a gestão, e eles ficaram nas redes elétricas, altamente competentes. Eles, como compreendem, têm-se vindo a reformar e não me cheira que os novos tenham experiência e competência dos antigos. Até porque nas empresas de eletricidade tem acontecido uma coisa que para mim é chocante como engenheiro, é que há o predomínio dos tipos da consultoria, dos tipos dos Excel e do PowerPoint, e os engenheiros que sabem mexer nas redes, que têm a mão na massa, têm sido menorizados e segundo... Isto, porque repare, isto da transição energética, da descarbonização é muito bonito, mas depois é preciso gerir redes elétricas, redes de telecomunicações, redes físicas. No fundo, isso é preciso engenheiros e gente competente. O engenheiro estava a dizer aqui é que, por exemplo, uma das coisas que lhe cheira que não existe é uma gestão de eventuais cenários de crise. Não há uma simulação, um simulacro. Os chamados planos de contingência, que eu aprendi na banca, planos de contingência. Eu fui, no início da minha carreira como engenheiro eletrotécnico, fui projetista em soluções elétricas de aeroportos e eu aprendi nos aeroportos a gente tinha que ter sempre os circuitos prioritários, aqueles que, mesmo que a tensão falhasse, por exemplo, a iluminação das pistas. Era crucial para a gente, tinha baterias e geradores no break que os hospitais também têm. Portanto, uma rede elétrica, um país tem que ter um plano de contingência. E o que fomos confrontados no momento é que não havia esse plano de contingência. Isto não é piada a este governo, porque este governo só está há 11 meses. O governo anterior, que teve lá 8 anos, era melhor estar encalado do que vir a ter que criticar este governo. O mais elementar bom senso e decência era estar encalados, porque teve lá 8 anos, nada a tratar. Eu andei a avisar muitos anos, eu e outros colegas meus que sabem da matéria, cuidado que esta dependência excessiva de energia elétrica de Espanha dado uma situação de facilitismo e nós não estamos preparados depois de uma situação de emergência. E alguns dos avisos feitos por pessoas que são do mesmo espectro político de Pedro Nuno Santos e dos governos anteriores. Também, por exemplo, eu recebi, devo dizer, não vou dizer quem, recebi no meu telemóvel manifestações de apoio de pessoas do PS sérias e competentes. Portanto, devo dizer que isto não tem a ver com ideologia partidária. Eu aqui não distingo o PS do que o PSD, só chamo a atenção que este governo só lá está há 11 meses. O governo... Há uns senhores que andam a criticar este governo, mas estiveram lá 8 anos. Portanto, nada a tratar. Portanto, estes alertas que a gente fazia. Cuidado que este facilitismo, esta facilidade... Acho que até aumentou a dependência com Espanha Está bem, durante... mas por razões económicas eu percebo. Agora, isto não nos pode fazer esquecer que nós precisamos de ter capacidade de ter a rede portuguesa a funcionar sozinha em caso que haja uma situação grave em Espanha. E agora, em Espanha, deixe-me dizer-lhe o seguinte... O que eu percebi já é que terá havido um problema em Espanha de queda de potência muito devido aqui às fotovoltaicas. O que é que acontece? A Espanha está com uma grande capacidade de produção fotovoltaica. E o que é que acontece? Os painéis fotovoltaicos são muito sensíveis à luz. E, portanto, basta haver nuvens por cima que a produção cai muito. E, portanto, essas nuvens que apareceram fizeram cair muita produção fotovoltaica. E havia poucos geradores clássicos para regularem o sistema. E, portanto, o sistema estava muito dependente das energias renováveis, havia poucos geradores clássicos para regular o sistema e, portanto, eles viram-se da contingência de ter de escutar energia. Mas essa é que é uma das grandes questões. Deixa-me só acabar. Agora, repare, quando o governo espanhol diz que vai acabar com as centrais nucleares, vai aumentar a instabilidade, porque as centrais nucleares são uma fonte de estabilidade no sistema e contribuem para aquilo que é chamada inércia mecânica. Se o meu amigo depois quiser, eu explico o que é inércia mecânica no sistema. Então, o que é que acontece? Numa rede elétrica, os geradores clássicos, quer os geradores hidroelétricos, quer os geradores térmicos, seja com energia vinda do carvão, do gás natural, do petróleo ou energia nuclear, todos estes geradores, o que é que são? Tem uma turbina que é alimentada por vapor de água ou por água, no caso das hidráulicas, e essa turbina aciona o gerador. Portanto, há ali umas massas volantes muito grandes, de grande dimensão, que estão sempre a girar. Isto é chamado inércia mecânica. Portanto, se houver uma flutuação na rede, essa massa mecânica muito grande, sempre a girar, aguenta a flutuação. Okay. Como um estabilizador. É um estabilizador, no fundo. Okay. É um estabilizador, porque, no fundo, são massas girantes muito grandes,
tem um grande peso e, portanto, tem uma inércia que permite aguentar o sistema. Quando você começa, estes geradores clássicos começam a desaparecer da rede e você começa a ter cada vez mais só energias renováveis intermitentes, como a fotovoltaica e a eólica, eles não têm estas massas girantes desta dimensão a girar. E, portanto, o que é que se concluiu? É que a entrada em força das renováveis intermitentes, diminuindo o peso dos geradores clássicos, aumenta os problemas de instabilidade da rede, porque a inércia mecânica desaparece. Isso é um caso evidente nas ilhas. Se você estiver numa ilha de Madeira ou dos Açores, puser mais componente renovável, há pouca componente clássica, essas ilhas, como não estão interligadas com um sistema maior, têm mais tendência a haver instabilidade e flutuações. Portugal não tem sentido esse problema de inércia mecânica, porque estamos ligados a um grande sistema ao lado, que era 5 vezes maior que o nosso. Portanto, o que é que eu e outros colegas da matéria diziam? O problema da inércia mecânica, desde que os espanhóis o resolvam, porque enquanto a gente estiver ligados a eles, eles aguentam o sistema. Exatamente. O problema é que agora, visto com as fotovoltaicas, faltou inércia no sistema espanhol, e se acabarem com os nucleares, ainda vai faltar mais inércia no sistema espanhol. Portanto, preparem-se, se os espanhóis fizerem a asneira igual à dos alemães de acabarem com os nucleares, a inércia mecânica do sistema espanhol vai diminuir, a tendência para a instabilidade do sistema vai aumentar e, portanto, a probabilidade de haver um novo apagão desligado de Portugal acho que vai se repetir no futuro. Acaba por ser paradoxal, porque tecnicamente a energia nuclear tem tido avanços substanciais em termos de segurança. Mas deixe-me aproveitar, Sr. Engenheiro, também para colocar aqui uma questão em cima da mesa. Obviamente, aproveitamento político depois há para todos os lados, e depois vemos uns atores que não sabem identificar o que é que significa autonomia, independência e soberania, metem tudo no mesmo pacote e acham que podemos viver alegremente sem contar com esta ajuda por parte dos nossos vizinhos espanhóis. No mundo de hoje, seja na economia, seja no sistema elétrico, não há independência absoluta. Há soberanias partilhadas com interdependência entre países e sistemas. E, portanto, o que nós temos, como eu expliquei, quando nós temos o sistema elétrico português profundamente interligado com o sistema elétrico espanhol, fazendo com que tenhamos um mercado ibérico e não mais só o mercado português ou o mercado espanhol, isto é bom para Portugal, como eu expliquei. É bom porque podemos importar algumas horas mais barato do que produzir cá dentro. É bom porque a rede espanhola é maior que a nossa e, portanto, fornece uma inércia que nós sozinhos não teríamos. Agora, não desinvalida que haja o que aconteceu. E depois, o que a gente se tem batido é que ainda temos a Península Ibérica quase como uma ilha face à Europa. E, portanto, há também que fazer forças de interligações entre Espanha e França para aumentarmos a integração da rede ibérica na rede europeia. Tudo isto é positivo e é bom. E, portanto, a gente atua num contexto de interdependências, não há soberanias absolutas. O Bloco Económico Regional da União Europeia mostra isto. São países independentes que abdicaram voluntariamente de uma parte da sua soberania para partilharem interesses e responsabilidades comuns. Isto também acontece numa rede elétrica. Portanto, esqueça o conceito de autarcia, de independência absoluta, temos independência relativa, temos a interdependências entre todos e assim devemos partilhar com as vantagens e riscos que também temos. E dar respostas, obviamente, a ter a capacidade colocada para dar resposta quando alguma falha, acontece. Não nos faltava, felizmente não nos falta capacidade instalada em Portugal. Faltou foi capacidade de resposta rápida de pôr os geradores a funcionar para combatar o problema. Olha, Sr. Engenheiro, mas porque tudo também passa por escolhas políticas, como é óbvio. Na arquitetura de um sistema elétrico vai havendo transformações com avanços tecnológicos e tudo, mas aquilo que fomos vendo em Portugal foi uma vontade quase obsessiva de liderar nas renováveis e que isto poderá também ter trazido e criado um desequilíbrio para a nossa rede elétrica. Olha, devo dizer-lhe, quando de forma bruta e irresponsável se acabou com o que veio em Portugal, nesse ano, em janeiro, no ano a seguir, logo a seguir ao fecho da central do Pego, nós tínhamos tido um apagão em Portugal, porque precisávamos da potência firme das centrais de carvão. Felizmente não tivemos, porque a rede espanhola veio-nos ajudar. Portanto, as pessoas não sabem isto, mas ia acontecendo. Felizmente a rede espanhola veio-nos ajudar, porque como o inverno estava a ser ameno,
o consumo era menor do que num ano de inverno duro, agreste, e, portanto, a espanhol teve folga para nos ajudar. Portanto, veja que foi positiva. Agora, isto não significa que a Atlético Espanhol não possa estar também aflita como esteve e cortar-nos a ligação. E, portanto, foi isto que aconteceu. E agora temos que perceber, no contexto de mais renováveis na rede, além dos problemas que já conhecemos de intermitência, o problema espanhol mostra o tal problema da inércia mecânica. Faltou inércia mecânica no sistema espanhol, porque a fotovoltaica é intermitente, não é só quando desaparece o sol, é quando passam as nuvens por cima, é como se não houvesse sol. Okay. A fotovoltaica, os painéis são muito sensíveis à intensidade solar. E, portanto, aquilo a gente vê, se você for ver um diagrama da rede elétrica, você vê os picos da produção fotovoltaica quando há nuvens ou não há nuvens. Vê-se perfeitamente, é uma coisa que as pessoas não têm consciência. Portanto, a intermitência da fotovoltaica não é só quando não há sol. É quando passam nuvens em dia de sol. É dia de sol. E terá sido isto que aconteceu em Espanha com a grande capacidade instalada já espanhola de fotovoltaica. Mas isto leva-nos a uma é com os espanhóis, não é? Mas a uma questão que acaba por ser absolutamente pertinente, que é... Então, o que é que têm feito os governos, que lobby é que existe, que influência é que existe, para fazer os governos optarem pelas renováveis, mesmo com todos estes riscos, mesmo com pessoas como o Sr. Engenheiro, o professor Clemente Pedro Nunes, a chamar a atenção para estes perigos? Há aqui um problema global muito mais complicado que transcende Portugal. Há um lobby climático fortíssimo a nível mundial. Nos Estados Unidos está muito ligado ao Al Gore e ao Partido Democrata Americano, tem ramificações na ONU com o Guterres e que se instalou também em pleno na Comissão Europeia em Bruxelas. Com o Sr. Van der Leyen, os alemães do Partido Verde e agora a Rivera, que foi de Espanha, importada para a Comissão Europeia. E este lobby tem óbvias ramificações em Portugal e montou-se um lobby em Portugal dirigido pelo Carlos Pimenta e pelo Moreira da Silva do PSD, que capturou quer o PS, quer o PSD, e que dominou a comunicação social com raras exceções. E, portanto, nós temos a classe política e a comunicação social dominada por este lobby que existe em Portugal, tem ramificações ao Partido Verde alemão, está instalado na Comissão Europeia, tem no Partido Democrata Americano uma grande força com o Al Gore, tem na ONU o Guterres, que eu já chamei ironicamente no Expresso o Papa da região climática, e portanto tudo isto é um lobby terrível. E portanto eu sinto perfeitamente, sempre que eu escrevo um artigo sobre esta matéria, explicando as coisas, a comunicação social arranja logo o artigo contrário, dizendo que tem que ser entendido. E a verdade, essa questão, eu lembro-me... Portanto, isto significa que a gente tem dificuldade em discutir estas coisas. Para além dos comentários nas redes sociais que o Sr. Engenheiro falou há pouco, eu lembro-me, creio que há 2 anos, ou um pouco mais, uma intervenção do professor Clemente Pedro Nunes, creio que na SIC Notícias também, ao qual João Galamba veio inclusive insultar... Bom, eu não percebo, e aqui critico diretamente o ex-primeiro-ministro António Costa. João Galamba não tinha as minhas condições comportamentais para ser membro do governo, não reuniu os mínimos olímpicos e, portanto, o então primeiro-ministro António Costa é responsável por ter tido no governo um tipo, quer como Secretário de Estado, quer como ministro, que não tem condições mínimas comportamentais para ser membro do governo. Aliás, como sabe, o Presidente da República teve uma diligência com ele, quis afastá-lo e, portanto, nós o que dissemos, fomos insultados. Esse senhor foi a um webinar feito na Ordem dos Engenheiros em que disse uma série de diatribos sobre mim e sobre o Clemente Pedro Nunes. O ex-primeiro-ministro António Costa chamou-nos velhos do Restelo. Eu tive uma vez na SIC em direto chamar a ele modernaço de Benfica, porque ele vivia em Benfica, agora está europeizado, mas vivia em Benfica. Eu disse que eu não era velho do Restelo, era quando muito velho de Cascais, mas do Restelo não era, e portanto éramos mimoseados por estes senhores. Quando vinham dizer coisas que eram óbvias, de bom senso e nacionalidade, nunca estivemos contra renováveis, não é isso que está em causa. As renováveis fazem parte do nosso mix energético, aproveitam recursos endógenos, são úteis. Agora, o fundamentalismo sobre as renováveis e o fundamentalismo climático é que nós
São contra. Somos contra. Mas já para não falar também da forma como os contratos foram feitos, as feed-in tariffs e... Isso tudo deriva deste fundamentalismo que este lobby, por exemplo, aproveitou e fez o que se chama capitalismo compartilhado. O capitalismo compartilhado é quando os senhores privados conseguem capturar o governo e arranjam contratos com o governo da sua conveniência. É isto chamado em inglês chronic capitalismo, que em português traduzimos capitalismo compartilhado. É uma figura que existe, já se conhece há muitos anos. E, portanto, o que é que a gente tem em Portugal? Tem, no fundo, um lobby progressista das renováveis, capturou a classe política, geralmente do PS e do PSD, capturou a comunicação social com honrosas exceções, e é extremamente difícil aquilo que a gente anda a dizer há muitos anos, em termos de bom senso, de equilíbrio de posições, vingue. E, portanto, não tem vingado. E, portanto, temos tido sucessivos governos que têm alinhado só na preocupação do CO2, controlar o CO2, mas essas preocupações da rede, da planos contingentes nas redes, a sustentabilidade da rede, a capacidade técnica da rede de responder a estes desafios, têm estado omissas as preocupações da classe política portuguesa. Portanto, não tem havido um impulso político para que depois, ao nível técnico, estes problemas sejam tratados convenientemente mais. Quando aparece um engenheiro a nível técnico que é tratado, isto é posto na prateleira. Eu tenho exemplos, colegas, foram postos na prateleira nas empresas elétricas portuguesas quando queriam tratar destes assuntos. Não interessa. Este tipo é um chato, é um velho do Restelo, é incómodo. Ou seja, passou a ser quase de exclusiva responsabilidade política uma questão técnica. Mas com responsabilidade política que não pode acontecer, porque depois há um sistema técnico que tem que ser gerido e aperfeiçoado, e esta responsabilidade política é só o ênfase. Com um grande fundamentismo climático no CO2, não há uma visão equilibrada entre a economia e o ambiente. E repare uma coisa que se passa a nível governamental, que tem passado todos os governos. O meu amigo viu que a energia saiu do Ministério da Economia, passou para o Ministério do Ambiente, e quando a energia passa do Ministério da Economia para o Ministério do Ambiente, a minha interpretação é óbvia. Deixaram de considerar a energia como um fator crítico de competitividade, a energia passou a ser um subproduto das políticas ambientais. Eu, no meu tempo do governo... Um erro tremendo. Eu, no meu tempo do governo, tinha 3 direções gerais que conseguiam discutir com o ambiente. Direção-Geral da Indústria, Direção-Geral de Energia, Direção-Geral de Geologia e Minas. Tinha competência técnica das 3 para discutir com os tipos do ambiente. Eu conseguia ter uma relação equilibrada com o Ministério do Ambiente, tive sempre uma excelente cooperação com os ministros do Ambiente, Carlos Borrego e Teresa Patrício Gouveia. O que eu sinto hoje nos governos PS e até neste governo PSD é que o Ministro da Economia não tem serviços com competência técnica para discutir com o Ministério do Ambiente. O Ministro da Economia, por razões que eu acabei de explicar, está desarmado em termos técnicos face ao Ministério do Ambiente. E, portanto, o que é que acontece? Aparece há uma subserviência. E há toda a poderosa Agência Portuguesa do Ambiente que domina a matéria. O Ministério da Economia tem dificuldade em falar sobre esta. Outra área que para mim é evidente, quando isto passou para a área do ambiente, os recursos hidráulicos. Nós temos uma geração fabulosa de engenheiros hidráulicos, normalmente pessoal vindo da engenharia civil, engenheiros hidráulicos fabulosos que o país tinha. Quando a gente tinha uma direção-geral de recursos hidráulicos, quando a gente tinha o Instituto Português da Água, eu estava descansado, que eram os engenheiros hidráulicos que mandavam aí com a sua... Quando estes serviços da água, os serviços hidráulicos passam para o ambiente, eu hoje em dia acho que quem manda nisto são os engenheiros do ambiente e os engenheiros hidráulicos foram relegados para segundo plano. E, portanto, também aqui nós deixámos de ter essa competência. Portanto, a minha tese é que o Ministério do Ambiente não deve gerir interesses económicos. Os interesses económicos devem estar no Ministério da Economia. O Ministério do Ambiente tem que ser a consciência ambiental do Governo e depois tem que haver sempre uma tensão, de bom sentido, entre o Ministério da Economia e o Ministério do Ambiente. Como havia no meu tempo com os meus colegas Teresa Patrício Gouveia e Carlos Borrego. E outra área que para mim é chocante, porque é que está no ambiente, é o setor extrativo. Você já reparou que a indústria extrativa devia estar ligada à indústria transformadora. As associações empresariais de indústria extrativa são associações industriais. Um país decente não é exportar calhaus, é pegar os minérios que tem, dar-lhes valor acrescentado. E isso é um desafio de indústria transformadora. Portanto, a indústria extrativa devia estar ligada à indústria transformadora. No meu tempo, eu pus o meu secretário de Estado da Indústria, meu amigo e colega, engenheiro Luís Alves Monteiro, ele era secretário de Estado da Indústria com competência sobre a indústria transformadora e a indústria extrativa. Hoje em dia você tem a indústria extrativa no Ministério do Ambiente. Não faz sentido. Isto tem que estar ligado à indústria transformadora, porque o nosso objetivo no país não é exportar calhaus em bruto, é pegar nos minérios que temos e dar-lhes valor acrescentado. Isso é um desafio industrial.
também existe a indústria transformadora. Portanto, está a ver, está tudo enviesado. Portanto, este governo continua com 8 zeros. Não estou a criticar o atual primeiro-ministro, estou a dizer que ele continua neste aspecto e já vai... A ir na corrente, não a elétrica, mas na corrente hidráulica. Fomos na corrente nestas áreas. Olha, Sr. Engenheiro, e uma vez que menciona o Primeiro-Ministro, se é verdade que Pedro Nuno Santos, ao intervir ontem, fica mal visto, porque afinal de contas tem 8 anos de governação, por outro lado, a mim pareceu-me também que em determinados momentos Luís Montenegro faltou-lhe informação técnica para comunicar com os portugueses. Eu acho que ele fez o que lhe era possível fazer, mas realmente não havia ali uma informação técnica subjacente que permitisse intervir e, portanto, ele foi vítima desta impreparação do sistema que eu lhe di. Não é culpado, porque já veio do passado. Eu acho que ele foi vítima disso. Repare, um incidente destes no meu tempo... Obviamente que o Primeiro-Ministro tinha mandado a mim explicar logo a situação, porque sabia que eu tinha competência técnica para tratar do assunto. Portanto, eu o que digo aqui é que os ministros não são obrigados a ter competência técnica, mas o mínimo bom senso exigia que tivessem assessores ou gente que os assessorasse com competência técnica nas matérias. E foi isso que me pareceu faltar nas intervenções no governo. Ouça, eu fui Ministro da Energia, mas... tendo sido antes a engenheiro da EDP, professor do TEC destas áreas, isto foi um caso excepcional. Não é obrigatório que todos os ministros que cheguem a membros do governo tenham a competência que tinha na área elétrica, não é? Isso está em causa. Mas quando não têm, devem estudar de pessoas que... Quem sabe? Isto é o mais elementar bom senso. Portanto, eu acho que no ministro, mais que a competência técnica, o membro do governo tem que ter é bom senso. Depois, souber da matéria, também ajuda. Mas a primeira questão é bom senso. E, portanto, se não souber, tem que estudar de quem sabe. Mas sabe uma coisa, Sr. Engenheiro? Eu tenho que lhe dizer e fazer jus também à sua carreira, que você, apesar de todo o respeito que o Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva tinha por si, você seria sempre uma voz incómoda, porque enquanto engenheiro, nas suas intervenções, nós sabíamos que você ia opinar de acordo com o conhecimento que tinha e com a lógica técnica das situações. Aquilo que vemos atualmente na política é que parece que cada vez mais quem encabeça governos quer os yes men e não propriamente... Isso é curioso. Há alguns dos tratores do professor Cavaco Silva, que, a meu ver, foi o melhor primeiro-ministro que a gente teve em democracia, dizem que ele era muito autoritário, não sei o quê. Ele nunca cortou a minha independência de pensamento. Eu sempre pensei pela minha cabeça, não do professor Cavaco Silva, sempre disse em Conselho de Ministros aquilo que pensava sobre a matéria, nunca ouvi o senhor incomodado para eu expressar o meu pensamento próprio sobre a matéria. Obviamente, depois tenho a lealdade em relação às decisões coletivas que se tomam, claro. Isso é óbvio, mas portanto, nunca foi coartada a minha capacidade de pensar e ele respeitava a minha competência técnica. Portanto, hoje em dia, eu acho que é uma situação genérica que tem acontecido. Tem havido uma degradação da classe política portuguesa, isso reflete nos governos. Em todo caso, devo dizer que este governo do Dr. Luís Montenegro teve uma agradável surpresa, conseguindo arranjar alguns ministros competentes, mais do que eu estava à espera, surpreendeu-me positivamente muito bem. Portanto, era um governo minoritário. Até pus a pensar com os meus como é que estes tipos aceitam ir para o governo. Vê, um professor Miranda Sarmento, um professor Fernando Alexandre, distintos professores universitários, com uma carreira e com alguém de competência técnica. Ele conseguiu gravá-los para o governo, para mim, foi o professor Leitão Amar, também professor universitário, mesmo o doutor Castro Almeida, para mim, são casos, e o doutor Pedro Leite também é um homem com os pés assentos do terreno. Claro. Nesse aspecto é também uma evolução positiva em relação ao anterior ministro Costa e Silva, do último governo de Costa, é que o primeiro-ministro Costa até tinha chamado o engenheiro poeta, acho que é verdade, nos programas aqui connosco até você mencionou. Portanto, eu até me surpreendo como alguns tipos com qualidade académica e profissional aceitaram ir para este governo, porque eu já nem acreditava que conseguisse ser possível. Portanto, aí tiro o chapéu ao primeiro-ministro Luís Montenegro e tiro-lhes o chapéu a eles que aceitaram em condições ingratas, porque ganha-se mal, é sujeito a ser da vida devassada. O governo era minoritário, podia cair a qualquer momento. Cair a qualquer momento. Estas pessoas que eu citei aceitaram ir para um governo, eu tiro-lhes o chapéu e louvo o espírito de servir
que eles têm. Sr. Engenheiro, o que é que Luís Montenegro, ou quem quer que seja eleito no dia 18, deverá fazer em relação à energia em Portugal? Eu vou fazer, acho que já começaram a tentar fazer, vão fazer uma comissão técnica que eu espero que seja competente e isenta para analisar o que é que se passou e para ir tirar recomendações e conclusões para que isto não se volte a repetir. Você até falou de uma eventual estrangeira, uma comissão... Como isto é um país pequeno, todos conhecemos uns aos outros, uma autoridade estrangeira se calhar dá outra independência, outra capacidade de julgar. Porque o país é pequeno. Porque o que eu receio é que para a comissão técnica vão arranjar tipos do sistema que vão ser coniventes com o que passou. Se eu me lembrar da comissão técnica, por exemplo, para o novo aeroporto, alguns dos nomes que lá estavam... Tenho receio sempre que vão buscar tipos do sistema que estão coniventes com isto e, portanto, estão cá, não são para mim independentes. E aqueles que eu podia recomendar para a comissão técnica, não vou aqui dizer os nomes, mas tinha 2 ou 3 que para mim eram óbvios, eu acho que são os tais que foram preteridos pelo sistema, porque tinham demasiada competência técnica e não alinharam na manteiguinha do CO2. Está a ver? Portanto, eu sei que esta comissão técnica falhe nesse aspecto. Mas eu estou tocado, por isso é que eu sugeria uma com recurso também. Portanto, deve fazer isso. Agora, repare, eu acho também o que se vai passar depende do resultado da votação. E aí devo dizer que, com toda a sinceridade, o que eu gostaria de ver era o PSD com a Iniciativa Liberal conseguirem ter uma maioria no Parlamento para formar um governo. Para mim, é a melhor solução para o país que eu veria. As recentes sondagens apontam que pode estar perto disso. Eu gostaria de ver aqui obviamente, tenho as minhas preferências, não as ignoro, uma solução destas que, no fundo, era aquilo que aconteceu na Madeira. O pessoal estava farto de instabilidade e votou numa solução de estabilidade. Mas devo-lhe dizer que não deve haver um partido mais incómodo para alguns lobbies do que uma iniciativa liberal, por exemplo. Mas porque é que eu subscrevia isto? Primeiro porque se o PSD com a Iniciativa Liberal conseguissem ter uma maioria, dá uma solução social do país. Segundo, porque eu acho que a Iniciativa Liberal ia ser muito positiva ao PSD e ia incomodar o PSD com uma frescura, e um espírito crítico que sozinho o PSD não consegue ter. O PSD, embora tenha estado muitos anos azardado do governo, a meu ver, nesse aspecto, é demasiado conservador em relação ao sistema que existe, para o meu gosto. E depois não se esqueça, o pessoal que vota na Iniciativa Liberal já votou PSD nos tempos de Cavaco Silva, portanto não estão tão longe de nós quanto isso. E estavam ali um cunho liberal refrescante, ou PSD, que eu muito apreciaria. Portanto, eu bato-me por uma maioria para que isso PSD funcione. E Iniciativa Olha, Sr. Engenheiro, Liberal. nos últimos minutos, temos sensivelmente 6 minutos ainda de programa, não estávamos para falar disso, mas eu gostava de saber a sua opinião quanto a esta questão das tarifas e aquilo que Washington está a fazer. Qual é o reflexo que pode ter na própria economia americana e depois, obviamente, a contrapartida na economia mundial? A primeira coisa é que a maneira como o Trump montou as tarifas é desastroso para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos exerciam em todo o mundo um soft power, que é derivado de ser a maior potência mundial, era derivado de ter instituições altamente credíveis que nós respeitávamos, era derivado de ter um sistema universitário de investigação fabuloso, o Silicon Valley é um bom exemplo, com aquelas universidades americanas, e tudo isto, a maneira como Trump faz isto, põe em causa a influência americana no mundo. Eu que sou pró-ocidental e pró-americano, estou profundamente preocupado e consternado com a maneira como Trump funciona. E porque Trump, repare, ele no fundo é um líder transacional. O homem não respeita parceiros, alianças, não respeita as tradições americanas, faz negócios. Ele trouxe para a política aquilo que fazia como promotor imobiliário. Portanto, tenta fazer negócio em cada momento. Isto, a política não se pode atuar como promotor imobiliário. Portanto, em primeira razão, a imagem dos Estados Unidos, a credibilidade dos Estados Unidos do mundo, está-se a esvanecer. E preocupante, até a China, que é uma autocracia mandada pelo Partido Comunista, um regime autocrático, aparece como um referencial de estabilidade e credibilidade. Isso é espantoso, o que o Trump está a fazer a porta da China. Depois, do ponto de vista económico, este esquema de tarifas é um desastre. Tarifas gerais e genéricas, o que é que fazem? Por um lado, mesmo que ele tente com estas tarifas voltar a ter nos Estados Unidos muita produção industrial,
há produções já que já não voltam, o tempo não volta para trás, nem há competências já técnicas para as fazer, e, portanto, isto prejudica os consumidores americanos sem possibilitar uma real produção industrial nos Estados Unidos, daquelas coisas que já saíram dos Estados Unidos. Porque o tempo não volta para trás, não se pode. Segundo lugar, com tarifa bens intermédios, que são os inputs para a indústria, para as empresas americanas, isto prejudica as empresas americanas, porque vão ter inputs mais caros para o seu produto final. E, portanto, prejudica... É outro. Depois, em termos globais, em termos da apresentação do produto a nível global, encarece. Não sou um liberal fundamentalista no sentido que não aceita a argumentação do Estado. Eu admito, em certo caso, uma lógica de tarifas seletivas em certos setores. Trump não inventou as tarifas. Tá Fala-se bem, muito de tarifas não, agora, mas as tarifas já existem. E a tradição proteccionista americana é muito grande desde a sua independência. A gente esquece isso. A gente só se lembra da história americana depois da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, como potência hegemónica, jogaram na liberação do comércio mundial. Mas a independência dos Estados Unidos e tudo que se passou depois, há uma forte tentação proteccionista. Aliás, o famoso Boston Tea Party, não é? Exatamente. O Trump não inventou as tarifas, nem isto é novo na América. Claro. Agora, isto, eu admito, em alguns casos, tarifas seletivas complementadas com política industrial. O que é que isso significa? Tarifas que, em alguns casos, os americanos acham que são estratégicas para a sua economia e para a sociedade, até por razões militares, eles fizessem tarifas seletivas para dificultar a vida aos chineses. Isto complementada com esquemas de política industrial para apoiar a produção dos Estados Unidos. Isto é óbvio nos chips, em que o Biden anterior já estava a estimular a produção de chips nos Estados Unidos, que é vital até para a indústria militar. Exatamente. E não sei se sabe que o anterior Conselheiro de Segurança e Defesa do Biden, o Sr. Jack Sullivan, era o principal promotor da política industrial americana, porque ele sabia, e eu concordo, que um país, para ser uma potência militar, também tem que ser potência industrial, porque se não sabe fabricar os equipamentos, está tramado. E os Estados Unidos têm outro desafio aqui na construção naval. Já viu o poderio naval que os chineses estão a ter. E os americanos não têm capacidade de produção naval para responder aos chineses. Portanto, há certos casos em que eu admito tarifas seletivas para contrariar a produção chinesa, complementadas com política industrial. Embora a China, e só para que se possa, a China ainda tem o poderio, mas o poderio chinês ainda é nas chamadas águas negras. Ou seja, em termos de porta-aviões, os americanos ainda têm mais capacidade de ritmo de crescimento da esquadra chinesa ligado a uma grande capacidade de construção naval está a preocupar e muitos americanos. E, portanto, os americanos, se eu fosse o governo americano, preocupava-me com o renascimento da construção naval americana. Mas aí temos que assumir também uma coisa. É nome militar. Portanto, os chips, a eletrónica, a construção naval... Está tudo ligado à indústria. Não era só preocupações de política industrial, é preocupações de indústria militar. Mas o Trump está de acordo consigo, ou você está de acordo com ele, por exemplo, na importância do custo da energia para que a economia funcione. Eu acho que isso não é uma questão de Trump nem minha. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo tinha um mínimo bom senso sobre a economia. Mas não é isso que temos visto. Está bem, não é, mas... Ele voltou à exploração do petróleo, voltou... A energia é uma questão fundamental. Agora, devo dizer, curiosamente, apesar disto, há Estados que até com os republicanos continuam com as energias renováveis. Portanto, eu não estou contra as energias renováveis. Devem fazer parte do mix energético. Portanto, se o Trump disser acabemos com as energias renováveis, só petróleo e gás, não concordo. Se o Trump disser isto não podemos ter só renováveis, mas não é isso que ele diz, porque ele é muito fundamentalista e é para o outro lado. Também não vou nessa história. E devo dizer que há Estados republicanos do Texas, tem petróleo, gás e também está a apostar em renováveis. Veja o caso dos chineses. Os chineses não são esquisitos. É tudo que possa produzir energia, eles aproveitam. Usam tudo. Importam petróleo, importam gás natural, têm centrais nucleares e também avançam nas renováveis. E sabe porque é que os chineses avançaram no gás elétrico? Uma razão de independência estratégica chinesa. Eles sabiam que não tinham petróleo, então apostar no gás elétrico e tendo uma produção maciça de energia elétrica, eles ficam dependentes menos do petróleo. Portanto, os chineses não foram por razões ambientais, foram por gás elétrico, foi por evitar a dependência do petróleo. Os totós aqui do Ocidente é que acham que os chineses foram para o carro elétrico por razões ambientais. Não tem ilusões. Senhor Engenheiro, estamos mesmo a acabar, só para quebrar o mito também da balança comercial, temos que assumir que vai sempre existir equilíbrios nas balanças comerciais entre os países.
vai sempre, somando as balanças de todos os países, a soma tem que ser zero, porque a gente não exporta nem importa da Lua ou do Sol. Mas é difícil encontrar... Agora, mas é esse outro erro do Trump. Para terminar. A balança americana deve se ver em termos globais, de importações e exportações, não país a país. Ok. Esse é outro erro clássico. Qualquer de uma economista falha da análise... o critica. Não podemos ver a balança país a país, temos que ver a balança global. Tá bom. E isso depois depende das políticas macroeconómicas. Luís Mira Amaral, o resto fica para um próximo programa. Muito obrigado. Assim, também que nos acompanhou em mais um programa, já sabe que pode rever esta conversa subscrevendo o nosso canal de YouTube. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.